Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Interpretação Biológica. Na aula de hoje, eu quero te explicar os 4 pilares para você gerar resultados já no primeiro atendimento do seu paciente. Os 4 pilares que você precisa aprender para ter um olhar integrativo e tratar a origem, a causa primária das doenças e parar de ficar tratando sintomas. Isso mesmo, eu quero te ensinar os 4 pilares para você ser veloz e gerar resultados já no primeiro atendimento. Então, se você quer aprender isso, fique comigo até o final dessa aula, onde eu vou te ensinar, então, o passo a passo, os 4 pilares para você realmente saber qual é o sintoma, qual é a causa do sintoma do seu paciente. Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu quero que você entenda o seguinte. Existe, então, o cérebro novo. Então, aqui nós temos o cérebro novo. E aqui nós temos o cérebro antigo. Quando a gente divide isso dessa maneira, fica mais fácil, fica didaticamente mais fácil para você conseguir compreender. Essa linha azul, basicamente, seria, então, o cérebro antigo e aqui o cérebro novo. Então, o primeiro pilar, ele não está de amarelo aqui aleatoriamente. Ele está amarelo pois foi a cor que o Dr. Hammer, que é o criador, o descobridor das 5 leis biológicas, utilizou para descrever o endoderma. Então, na embriologia, nós temos o endoderma, uma camada germinativa que vai formar os nossos tecidos mais vitais, que estão relacionados à respiração, hidratação, alimentação e a nossa reprodução. Basicamente, ele é controlado por essa região aqui. Então, nós vamos ter o tronco cerebral, quem vai envolver a ponte, o bulbo, vai envolver também o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui, tá? Além disso, nós vamos abordar também, em relação aos tecidos vitais desse cérebro antigo, os tecidos relacionados a bocado. O que é isso? São situações onde o seu paciente está tendo dificuldade em abocanhar aquele bocado que ele deseja. Então, se é um bocado de ar, ou seja, eu estou me sentindo sufocado, seja uma pessoa me enforcando em um golpe de jiu-jitsu, por exemplo, e eu estou me sentindo enforcado, sufocado, eu vou ativar tecidos do endoderma para manter a minha sobrevivência, que pode ser fazer eu desmaiar naquele momento, pode ser fazer com que eu consiga respirar mais. Então, todas as vezes que eu ativo, por exemplo, as células caliciformes, eu ativo os alvéolos pulmonares durante o estresse de uma ativação do endoderma, que é esse tecido mais vital, que é o nosso primeiro pilar. Quando eu ativo o endoderma em uma situação que eu estou com medo de morrer, por exemplo, eu ativo os alvéolos pulmonares. E esse medo iminente da morte faz com que eu prolifere células, aumente a função do pulmão. Para quê? Para eu conseguir respirar, para eu conseguir sobreviver, porque eu estou com medo iminente de morrer. As células caliciformes, elas estão relacionadas ao muco, à produção de muco. Então, automaticamente, quando você se sente sufocado, você começa a aumentar a produção do surfactante para manter a tensão do alvéolo ali aberto e você conseguir respirar até as trocas gasosas de uma forma eficaz. Então, o raciocínio de uma forma bem simples é você compreender que durante essa ativação do cérebro antigo, do endoderma, você aumenta a função durante o estresse para sobreviver. Então, se eu me sinto sufocado, ativa a parte pulmonar para eu conseguir respirar. Só que, quando passa esse sufoco, quando passa o medo da morte, aí, nesse tecido, por exemplo, dos alvéolos pulmonares, eu vou ter uma queda drástica da função. Ou seja, a função lá dos alvéolos no pulmão, ela vai diminuir drasticamente. E agora eu vou ter sintomas com muita falta de ar, porque vai estar me dando mais dificuldade para respirar, vai ter processos inflamatórios ali, acúmulo de secreção. Tudo isso dificulta a minha saturação de oxigênio. Então esse aqui é praticamente o único programa biológico que vai diminuir drasticamente a saturação de oxigênio. Então aquele paciente que está saturando 68, 70 e poucos, ele está numa fase pós-estresse dos alvéolos pulmonares. Passou o medo iminente de morrer. Aquilo que estava sufocando ele se foi. E agora ele está reparando o pulmão. Não quer dizer que você, como médico, não possa administrar medicamentos para esse paciente. Mas você precisa mostrar para ele que ele está num processo, ele está numa fase de reparação, que o medicamento vai às vezes frear aquela fase. E você, às vezes, que trabalha com terapia integrativa, que você faz, por exemplo, um fitoterápico, trabalha com homeopatia, com medicamentos da fisioquântica, por exemplo, com florais, não importa. Se você utiliza recursos para facilitar o processo, ao invés de dar um anti-inflamatório, você dá um pró-inflamatório, ao invés de dar um antibiótico, você dá um probiótico, dependendo de, logicamente, cada tecido que você esteja abordando, você está indo no caminho do processo de cura, está indo no caminho da recuperação do paciente. Mas não quer dizer que alguns pacientes, eles vão precisar de medicamentos, vão precisar de procedimentos cirúrgicos, só que a gente tem que entender esse processo para você gerar resultados de forma eficaz, para mostrar para ele por quê. Se esse paciente começa a entrar numa fase, ele vivenciou um estresse de medo iminente de morrer,
ele entra na reparação, começa a ter uma queda drástica da função, o que acontece com esse paciente? Ele fica com medo de morrer de novo, automaticamente, mas não é consciente. Se agora eu não consigo respirar, se eu coloco o oxímetro e a minha saturação está baixa, e os médicos estão fazendo de tudo, os profissionais da saúde estão fazendo de tudo para me salvar, e eu não melhoro, automaticamente eu fico com medo iminente de morrer. A morte está próxima, e eu fico num ciclo. Então aqui o problema não é o medicamento. Aqui o problema é a forma como é conduzido aquele paciente naquele momento. Porque eu preciso compreender que no endoderma, durante o estresse, aumenta-se a função. Quando eu entro na fase PCLA, que é a fase pós-conflito A, nessa fase eu tenho processos inflamatórios intensos, acúmulo de edema, líquido, e isso vai dificultar as trocas gasosas, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, quando eu tenho uma pneumonia córtico resistente, já é uma ativação desse tecido, porém tem uma particularidade, que ativou-se também os túbulos coletores renais, que também é derivado do endoderma, que também é derivado dessa parte, é controlado pelo tronco cerebral. Então, quando eu começo agora a ativar os túbulos coletores renais e começa a reter líquido, imagine uma situação dessa. O paciente vivenciou um medo iminente de morrer, seja ele qual for. Pode ser um acidente de carro, que ele ficou com muito pânico ali, muito medo de morrer. Pode ser um diagnóstico que ele recebeu, falou assim, olha, você está com câncer de próstata. E automaticamente ele ficou com muito medo de morrer, ele desenvolve agora um câncer no pulmão, nos alvéolos pulmonares. Na verdade, não está espalhando nada, ele está tendo um novo câncer, mediante aquele medo iminente da morte. Quando você começa a entender as 5 leis biológicas, o tratamento fica muito mais eficaz, porque você realmente interpreta perfeitamente o que está acontecendo com o seu paciente, entende qual fase ele está passando e gera resultados efetivos. Se esse paciente chega para você, por exemplo, teve lá um diagnóstico de câncer de próstata, e aí agora ele começa a ter sintomas respiratórios. Ele não vai procurar um médico falando assim, nossa médico, doutor, meu pulmão está maravilhoso, eu respiro, está tudo fantástico, parece que eu estou respirando cada vez melhor, eu estou apto, eu consigo agora fazer caminhadas longas, duradouras. Nenhum paciente vai te procurar assim. Ele vai te procurar com dispneia, com falta de ar, com dificuldade respiratória, acúmulo de secreção, tosse produtiva, saindo catarro verde, catarro amarelado. Então esse muco verde amarelado, endoderma. Significa que antes ele vivenciou o medo de morrer, precisou então proliferar mais células. Pensa dessa forma. Se eu tenho 1 milhão de células alveolares, e eu consigo manter minha troca gasosa em 98, 99, 100% de saturação de oxigênio. Automaticamente, quando eu vivo um medo iminente da minha morte, ou seja, eu vou morrer, automaticamente eu começo a proliferar mais células. Ou seja, se eu tiver agora 1,5 milhão de células alveolares, eu tenho mais chance de respirar e sobreviver. É só você pensar quando você leva um susto. Quando você leva um susto, você... O que é isso? Você ativou o sistema pulmonar, mas não é consciente, é inconsciente. É uma interpretação biológica. Por isso meu curso chama-se Interpretação Biológica. Eu preciso entender todos os sinais físicos e comportamentais do paciente para gerar resultado efetivo. Então, nesse caso aqui, o seu corpo ativa os alvéolos pulmonares para conseguir sobreviver, mediante aquela situação de pânico, de medo iminente da morte. Aquilo que ameaça a sua vida de modo geral. Então, se você está vencendo aquele estresse, automaticamente naquele momento não tem sintoma perceptível, porque está proliferando células e está aumentando a função. No entanto, se você ficar muito tempo e vencendo esse estresse, aí você vai às vezes fazer um exame de rotina, que eu já atendi vários pacientes assim, aí sim você recebe um diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. E isso é um câncer no pulmão. E o paciente não tem às vezes nenhum sintoma no pulmão, a não ser que ele tenha outro sintoma de outra região do pulmão, como por exemplo os brônquios pulmonares, como por exemplo outras ativações de outros tecidos e vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame de rotina e recebe aquele diagnóstico. Fala, olha, você está tendo metástase no pulmão. Na verdade, aquele diagnóstico inicial, como exemplo que eu dei do câncer de próstata, acabou ativando os alvéolos pulmonares, porque o paciente ficou com medo de morrer. Porque o câncer é uma palavra muito forte quando o paciente recebe esse impacto, né? Alguns autores citam que o tumor, né, ele vem da palavra tumores, que significa tu vai morrer. É uma informação muito forte, muito pesada que você recebe. E quando você não tem o conhecimento das 5 leis biológicas, automaticamente o medo da morte é muito grande. Por isso, a maioria dos pacientes acabam tendo metástase para os pulmões, principalmente nos alvéolos pulmonares. Então, aqui estou dando alguns exemplos para você começar a compreender como entender esse pilar, que é muito importante. Então, aqui eu dei o exemplo básico do endoderma,
relacionado aos brônquios pulmonares. Então aqui o paciente precisa pegar o bocado de ar, preciso respirar para sobreviver. Nesse momento, sem sintoma, assintomático. Quando passa o medo da morte, ou seja, estou tranquilo, o médico falou que parece que tem uma saída, que existe um tratamento, por exemplo, existe uma quimioterapia que ela é menos agressiva e consegue tratar a próstata, ou se eu retirar a próstata, não vou ter problema nenhum, eu vou viver muitos anos. Quando ele recebe esse impacto e tranquiliza, ele começa agora a ter sintoma nos alvéolos pulmonares. Só que agora já não é mais o câncer, o adenocarcinoma. Quando ele sai do estresse, agora ele começa a ter dispneia, ele começa a ter queda de saturação de oxigênio, falta de ar, e agora o medo da morte se retroalimenta, porque agora eu estou doente, a sensação que eu estou doente. E nessa fase pós-conflito A, que é chamada de PCLA, que é a fase inflamatória, fase exudativa, onde vai ter edema, inchaço, calor, tudo que você possa imaginar de ruim, que é a parte mais difícil, é nessa fase que ocorre. Nessa fase o paciente vai estar mal, mais ruim. E aí ele procura o médico, procura os profissionais da área da saúde, né? Quando ele procura, automaticamente ele pode ter essa reativação do medo iminente de morrer. Eu já tive inúmeros pacientes que quando foi administrado o oxigênio, que às vezes é muito importante o paciente receber o suporte de oxigênio para ele sair disso. Só que se o paciente não faz um tratamento, não faz técnicas de ressignificação, não consegue trabalhar a causa primária, ele fica ali dependente daquele oxigênio a vida inteira. Eu tive alguns pacientes que eu não consegui ajudar, porque eles não me deram abertura, a família não me deu abertura para conseguir tratar a causa, tratar a raiz. Era aquela paciente que vivia dependente do oxigênio. Então, quando você começa a conversar, alguns desses pacientes que eu não pude ajudar, são pacientes que eram, por exemplo, irmã de um paciente meu. E o paciente meu virava e falava assim, cara, minha irmã, ela teve isso, teve aquilo, teve problemas respiratórios, ela dorme no sofá, ela não consegue deitar, ela vive com oxigênio constantemente, ela não pode sair de casa, ou seja, a paciente não vive, ela está sobrevivendo. E aí quando eu comecei a conversar com a família não deu abertura para esse tipo de trabalho. Mas se você tivesse dado abertura, eu conseguiria ajudar, como consegui outros pacientes que também tinham passado por problemas respiratórios dessa forma. A gente consegue dar um suporte com o oxigênio, que é muito importante, mas depois eu preciso ir desmamando, porque senão o paciente fica dependente do oxigênio, acredita que só vai continuar vivo se receber suporte de oxigênio. Na verdade, se você trabalhar a raiz e entender qual foi o bocado de ar que aquele paciente não pôde respirar, e você consegue agora entrar na raiz e mostrar para ele que aquilo não existe mais, que aquilo que causou o sintoma já foi resolvido, ou você precisa trabalhar técnicas de ressignificação para mudar a percepção do paciente, se você faz isso, aí sim você é efetivo. E quando eu falo técnica de ressignificação, existem várias técnicas. Uma das técnicas que eu gosto muito são técnicas onde você vai trabalhar o inconsciente. E existem N possibilidades. Se você trabalha, por exemplo, você é um hipnoterapeuta, quando você utiliza uma hipnose clínica, ou se você é um médico que trabalha com hipniatria, né, que é a hipnose do médico, se você entra com a hipnose, porém, entendendo o que aconteceu com o paciente, vamos supor que foi um paciente que perdeu um filho afogado. Automaticamente, naquele momento que ele venceu aquele estresse, que ela pulou no rio ou na piscina para tentar salvar a filha e não conseguiu, aquilo é um estresse muito intenso. E o paciente agora começa a ter sintomas constantemente. Só que agora não era o medo da morte dela, era o medo da morte do outro. E aí tem algumas particularidades. Então, esses exemplos aqui é para você entender sobre o bocado de ar. Eu preciso compreender isso. Eu preciso aprender técnicas de ressignificação ou utilizar as ferramentas que eu trabalho aplicando esse conhecimento. Então, se você trabalha com hipnose e o paciente está tendo, por exemplo, uma dispneia, uma queda de saturação, você sabe que ela vivenciou um medo iminente de morrer, porém, esse medo ele está cíclico. Ela continua reativando constantemente. Pode ser agora o medo iminente de ficar sem oxigênio. E como você vai tirar esse medo dela? Como é que você vai ressignificar isso? Você pode utilizar uma hipnose, por exemplo. E dentro da hipnose vai trabalhar o medo de faltar o ar, o medo de morrer. Mostrar para ela que é possível ela sair do oxigênio. Mas aí também tem que trabalhar de forma real. E desmamando, mostrando para elas, vamos ficar 5 minutos sem oxigênio? Fiquei bem, olha, sua saturação não mudou, continua ótima. E vai gradativamente fazendo isso, junto com a equipe médica, é lógico. Então, são alguns exemplos bem básicos aqui para você entender. Ô, Denison, então é só pulmão? Lógico que não. A gente tem vários tecidos embrionários, vários tecidos que são derivados dessa camada embrionária. Nós temos, por exemplo, a glândula tireoide, que tem relação com velocidade. Nós temos também
outros tecidos, como esse dos tubos coletores renais, que vão reter líquido durante o estresse. Nós temos vários tecidos, como praticamente todo o sistema gastrointestinal, que tem a ver com absorver o bocado de nutriente. Então, quando você não consegue aceitar, assimilar, digerir, quando você vive situações de contrariedade, quando você não consegue eliminar algo sujo, tudo isso você ativa várias regiões do sistema gastrointestinal. E existem vários outros tecidos, como por exemplo, essa região amarelinha aqui, que é a glândula hipófise, que é uma região muito importante também, que muitos pacientes acabam apresentando essa ativação e que muitas vezes também tem relação com dores pelo corpo. Mais uma vez, não tem nada a ver as dores no corpo com o endoderma. Porém, muitos pacientes que vivenciam uma ativação da glândula hipófise têm uma associação com o mesoderma novo, que tem a ver com dor musculoesquelética, que a gente vai abordar logo à frente. Então, esse daqui está relacionado, então, ao primeiro pilar que você precisa entender. Ele está associado ao bocado de ar. Sempre quando eu quero pegar o bocado, é o exemplo que eu dei em aulas anteriores sobre a glândula salivar, que também é derivada desse tecido. Se eu peço para você fechar os olhos, imaginar uma comida que você gosta, imagina você pegando essa comida e colocando na boca, sente o gosto. Quando você faz isso, automaticamente você aumenta a salivação. Esse é o conflito. Você não está estressado, mas você ativou o estresse da glândula salivar. Se você tem um hipertireoidismo, você ativou o estresse da glândula tireoide. Você está vivendo o estresse da glândula tireoide. Então, o hipertireoidismo, fase ativa do estresse da glândula tireoide. São alguns exemplos, tá? Então, exemplo número 1, primeiro pilar. Primeiro pilar aqui, nós temos o endoderma. Vamos agora ao segundo pilar. O segundo pilar, então nós estamos aqui agora no segundo pilar. Essa cor meio laranjada também não é aleatória. Foi a cor que o Dr. Hammer utilizou para descrever o mesoderma antigo, que está relacionado ao cerebelo. Então, em aulas anteriores, eu sempre gosto de utilizar essa alegoria do ovo, que seria a gema, a clara e a casca do ovo. O Dr. Hammer viu que a gema do ovo seria o endoderma, esse tecido mais antigo, vital, respiração, alimentação, hidratação e reprodução. No entanto, nós temos o tecido agora de proteção. Então, o mesoderma antigo, derivado, controlado pelo cerebelo, ele está relacionado a situações de ataque à integridade física. Quando você se sente atacado. O exemplo mais fácil de você compreender é quando você, por exemplo, está falando, igual eu aqui, estou falando com a câmera, estou falando com várias pessoas aqui, que vão me ver em algum momento. Então, isso aqui eu poderia sentir como um ataque. E automaticamente, quando eu não tenho segurança no que eu estou falando e me sinto atacado, eu poderia começar a transpirar. Transpirar bastante. O que é isso? Muitos pacientes que às vezes não estão nem se sentindo atacados naquele momento, mas de fato estão atacados biologicamente, eles começam a ter hiperidrose. Hiperidrose é quando a pessoa transpira, transpira, transpira. E não adianta você, eu transpiro muito na axila, faz cirurgia na axila, de repente o cara começa agora a transpirar no pé. Aí você faz a cirurgia em outro lugar, começa a transpirar em outro. Isso não resolve o problema. Você tem que entender o que te ataca. E estou te dizendo isso porque eu era assim. Eu tinha hiperidrose. E não tenho isso há anos. Porque no meu caso, eu consegui entender e ressignificar o que eu sentia atacado, o que eu sentia desprotegido. E precisava, nesse caso da hiperidrose, aumentar a função todo o cérebro antigo, endoderma, mesencéfalo e o cerebelo, que vão controlar os órgãos do cérebro antigo, todos eles aumentam a função durante a fase ativa. Então, quando eu estou vivenciando o estresse, e mais uma vez, entenda o exemplo da glândula salivar. Se eu te pergunto, você está estressada? Lógico que não. Denis, eu estou pensando na comida que a minha avó fazia. Eu estou maravilhado aqui. Você não está estressado, mas de fato está estressado ativando só a glândula salivar, porque eu quero produzir saliva para pegar aquele alimento que eu quero, para abocanhar a minha parte. Esse é um exemplo simples. Só que aqui, no mesoderma antigo, que nós vamos ter esse controle através do cerebelo, então a camada germinativa, chamada camada embrionária, mesoderma antigo. O que o Dr. Hammer fez? O ovo, dividindo o ovo em algumas partes, nós temos a gema do ovo, isso é uma alegoria minha para você entender. A gema do ovo seria o endoderma, a clara do ovo seria o mesoderma e a casca do ovo o ectoderma. Só que essa divisão o Dr. Hammer fez entre mesoderma novo e mesoderma antigo. E o que seria o mesoderma novo e antigo? Seria a clara do ovo, você como se estivesse partindo ela ao meio.
Então aquela clara do ovo que está perto da gema do ovo é antigo. Então ele deu o nome de mesoderma antigo. A clara do ovo que ficou perto da casca, ele deu o nome de mesoderma novo. Nesse segundo pilar que eu quero trazer para você, o mesoderma antigo responde ao ataque. Então são regiões, órgãos que você tem para te proteger. Então no caso da hiperidrose, eu preciso aumentar a produção de sebo para eu conseguir deslizar e escapar dos ataques. Então pode ser um ataque de uma câmera, pode ser um ataque físico real, uma facada. Você começa a transpirar para deslizar. Pensa num lutador de MMA. Ele começa a transpirar para quê? Quanto mais vaselina, que é proibido ficar passando no corpo, quanto mais vaselina ele tem, mais ele desliza, mais difícil de finalizar ele, de pegar ele. Então o raciocínio é sempre assim. Cada região do nosso corpo, cada órgão tem uma função. E sempre a função é para salvar a sua vida, para ganhar tempo. A função é para manter a sua sobrevivência. Nunca é para te causar uma doença. Só que em alguns sintomas, quando a gente sente que está doente, esse sintoma, ele tem uma falsa ilusão que está piorando você. E pode sim, às vezes, dependendo do sintoma, te matar. Só que inicialmente o objetivo é salvar a sua vida. Vou voltar no exemplo do endoderma. O exemplo do alvéolo pulmonar. Você vivenciou o estresse do medo iminente da morte. Vou morrer. Naquele momento aumenta a função do pulmão, para você respirar mais. Só que no segundo momento, você vai ter uma queda drástica da função. Porque agora aquelas 1.500 células, lembra da 1.500? Tinha 1 milhão de células no exemplo que eu dei, agora 1,5 milhão. Aquelas 500 mil células que eu preciso agora retirar, tem que sair de alguma forma, e é através da tosse. Então eu tenho que expelir aquelas células, tenho que degradar aquelas células. Eu preciso, por exemplo, de micróbios, de micro-organismos para degradar, para me auxiliar no processo de retirada dessas 500 mil células a mais que eu produzi. Lembrando aqui, isso é um exemplo fictício, tá? Então se eu tirei 500 mil células, o que eu vou fazer com elas? Tossir. Vai sair catarro, pode sair sangue, pode sair catarro verde, amarelo. E se eu não tenho o conhecimento das 5 leis biológicas, eu tenho a falsa ilusão que eu estou doente, que eu estou piorando. E sim, o sintoma é ruim, mas é um sintoma de uma fase de reparação. E aí, com esse conhecimento, você pode dar suporte através de medicamentos naturais, ou até mesmo através de medicamento, dependendo do paciente, que você precisa frear essa reparação do paciente. Porque pode ser que ele vença um estresse muito grande, e quando ele começa a reparar, ele vai lá no fundo do poço, e ele não aguenta, ele pode morrer. E aí você precisa entrar com medicamentos, às vezes precisa até mesmo de um procedimento cirúrgico, dependendo, é lógico, de cada órgão, de cada tecido, de cada sintoma que o paciente tem. Então, eu quero que você entenda aqui que a medicina germânica é contra, a interpretação biológica é contra medicamento, é contra isso. Não. Você precisa entender o conhecimento. Precisa ter essa base para saber quando que você vai fazer isso. Ou, será que é diferente eu simplesmente dar um remédio para o paciente? Ou eu dar um remédio para ele e falar assim, olha, isso aconteceu, seu fulano, porque você passou por esse estresse na sua vida, sim. Isso faz parte do processo. Quem está falando aqui? Aqui é o doutor fulano de tal. Fique tranquilo, isso acontece rotineiramente, o senhor pode ter isso é normal. E com esse medicamento o senhor vai ficar ótimo. Com essa informação, baseada no conhecimento, o mesmo medicamento que você ia dar, porém agora dando esse medicamento, tranquilizando o paciente, mostrando para ele que aquilo é apenas uma fase biológica, que ele vai passar por aquela fase, que o pulmão dele está melhorando, que está tudo bem. Quando você faz esse tipo de abordagem, o paciente tende a melhorar mais, quando ele se sente seguro. Então, são alguns exemplos para você trazer para a sua parte clínica também, tá? E isso, não estou falando também que tem que dar medicamento para todo mundo, muito pelo contrário, tá? Às vezes você precisa de fazer um tratamento mais natural, com fitoterápicos, com homeopatia, com outros tratamentos para ir na raiz do problema. Muitas vezes o paciente precisa de ressignificar aquele trauma inicial, e aí existem N técnicas. Eu trago algumas técnicas dentro do meu curso, onde a ideia do curso é realmente ensinar a interpretação biológica na sua pureza. E aí eu acrescento um módulo onde eu ensino técnicas de tratamento. São técnicas, eu pego as técnicas que eu mais aplico, que eu tenho mais resultado e ensino dentro do meu curso. Então no meu curso, por exemplo, tudo isso que eu estou falando com você aqui, eu ensino detalhadamente. Todos os órgãos do endoderma, todos os órgãos do mesoderma antigo, do mesencéfalo,
todos os tecidos que envolvem o ectoderma. Eu ensino isso detalhadamente no meu curso com aulas curtas. Aulas onde você quer aprender só sobre a glândula salivar, tem lá uma aula de 5 minutinhos. Você quer aprender sobre a tireoide? Tem lá outra aula de 5 minutinhos. Você quer aprender agora sobre um comportamento? Uma pessoa que é agressiva, que já tem relação agora com o ectoderma, que a gente vai falar mais à frente, tem uma aula lá específica de 5, 10 minutinhos, explicando como você pode fazer para tratar um paciente que é agressivo, um paciente que tem bipolaridade. Você vai entender tudo isso dentro do meu curso. Então, já faço um convite para você. Se você quer participar do curso completo mesmo, da interpretação biológica, onde eu tenho suporte com os alunos, tenho aulas ao vivo, várias informações que, infelizmente, eu não consigo passar aqui no curso gratuito no YouTube. Se você quer participar disso, clica aqui no link abaixo. Eu tenho 3 cursos menores para você participar e tem o curso completo. Se você quer realmente investir no seu trabalho e gerar resultados mais efetivos, mais eficazes para o seu cliente, para o seu paciente, eu te convido a entrar na turma Interpretação Biológica. Bom, então, para a gente compreender, mais uma vez, essa alegoria do ovo tem a gema, a clara e a casca. A clara divide em 2. Então, nós estamos falando aqui agora da clara perto da gema e a gema que está relacionada ao endoderma. Então, endoderma, tudo que é vital. Mesoderma antigo, esse exemplo que tem a ver com ataque à integridade física. Então, quando eu me sinto atacado, são alguns exemplos. Tem algumas outras particularidades, como a glândula mamária, por exemplo, que também é derivada dessa região aqui, tá? Depois, agora, nós vamos para o terceiro pilar. Então, o terceiro pilar, mais uma vez, o Dr. Hammer descrevia com essa cor vermelha aqui, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui. O vermelho, ele deu essa característica para o mesoderma novo, que seria essa parte aqui nesse desenho em roxo, que seria a substância branca. Então, quando a gente coloca o mesoderma novo no aspecto do ovo, seria a clara do ovo perto da casca do ovo. Então, mesoderma, clara do ovo. Aqui está perto da casca, mesoderma novo. Quais são os conflitos do mesoderma novo? De um modo geral, é um conflito de autodesvalorização. É isso que o Dr. Hammer descreveu. O que seria uma autodesvalorização? Sabe quando você vai na academia? Eu sempre gosto desse exemplo que é o mais fácil. Você vai na academia e pega um peso. E você está treinando lá bíceps, por exemplo. Ou um leg press, fazendo perna, malhando perna. Quando você está fazendo um treinamento, chega um certo momento que você fadiga, que você cansa. E aquilo manda uma resposta para o seu cérebro dizendo: Denison, estamos cansados, não conseguimos mais, estamos fracos, não estamos aptos a levantar mais peso. E automaticamente, isso é uma sensação de autodesvalorização, quando eu mesmo me diminuo. Quando eu mesmo, por exemplo, me inferiorizo, sinto que eu não dou conta, que eu não sou capaz. Isso faz eu ativar a substância branca que controla o sistema músculo-esquelético de um modo geral. Então, sempre quando eu vivo situações de inaptidão física, incapacidades, sensação que eu não dou conta, você ativa essa estrutura. Mas para que você ativa? Para você dar conta. Então, o sentido de você ativar o mesoderma novo é fazer com que você, na próxima vez que for levantar aquele peso, ter mais músculo, mais força, para aquilo ficar mais fácil, para você conseguir ficar mais leve. Então, quem aguenta carregar, quem suporta, é o sistema músculo-esquelético, que é derivado do mesoderma novo. Logicamente, tem outros tecidos, mas o principal é essa sensação de incapacidade, de autodesvalorização, e você ativa o mesoderma novo. Então, o terceiro pilar é você compreender que quando o paciente chegar para você com uma dor musculoesquelética e você identificar que essa dor, por exemplo, é no músculo X, é num osso, é num ligamento, é num nervo, você tem que conseguir compreender para diferenciar isso. É no músculo? Ele estava vivenciando uma impotência. Por que estava? Porque a dor só ocorre depois do estresse. Olha que dado importante. Você vai na academia e treina. Durante o treinamento não tem dor. Se você treinar de uma forma adequada, fazendo uma periodização com um educador físico, um profissional capacitado, você vai fazer um programa de treinamento e nessa periodização, onde você vai treinar várias valências, como força, resistência, potência, por aí vai, quando você estiver fazendo esse treinamento, no momento do treinamento você não irá sentir dor. Você irá sentir dor no dia seguinte. Por quê? No dia seguinte você tem um processo inflamatório e aquilo nós chamamos de dor boa, né? Você sabe que está produzindo tecido para ficar mais forte, mais resistente, mais potente. Então, o objetivo
de ativar o mesoderma novo é sempre fazer você ficar mais apto. Então a ideia aqui é você conseguir compreender que o paciente chegou com dor e você identificou que é uma dor musculoesquelética, procure o que aconteceu de 8 horas até ele iniciou o sintoma. 8 horas para trás, está ali a resolução, a solução biológica do paciente. Como assim, Denis? Imagina que eu fui dormir meia-noite e acordei de madrugada com uma dor intensa, 6 horas da manhã com muita dor na perna. Você precisa entender que de 6 horas da manhã, você puxa 8 horas para trás, a solução biológica está ali naquele intervalo. Ou seja, eu resolvi algum estresse de impotência, de inaptidão física nesse período. Então, de 6 da manhã até 10 da noite foi a minha solução. Pode ser que às vezes eu não resolvi, mas simplesmente eu saí com os amigos, tomei um vinho, relaxei, entrei em vagotonia e é nessa vagotonia que ocorre a dor. Durante a simpaticotonia não tem dor. Nesse exemplo do mesoderma novo. Vou dar um exemplo mais fácil. Imagina que eu tô com muita dor e que eu já sou um senhor de 80, 90 anos. Tô ruim, mas ruim mesmo. E de repente entra na minha casa um leão. Você acha que eu vou sentir dor? Eu vou ativar mecanismos de sobrevivência mais intensos e eu vou entrar em simpaticotonia da fase ativa do mesoderma novo, que eu preciso ser veloz, preciso ser forte para me salvar. Então, no momento que eu estou vivenciando um estresse muito intenso, como um leão chegando dentro da minha casa, eu vou pular a janela, eu posso às vezes lutar com o leão, eu posso quebrar alguma coisa, pular do sofá. Nossa, eu não sei, várias reações eu posso ter. Mas dor eu não vou sentir, mesmo com 80, 90 anos. Agora, depois que o leão foi embora e eu estou seguro e eu relaxo, e eu entro em vagotonia, aí sim eu vou ter muita dor. E é nessa fase que eu preciso compreender o que está acontecendo com o paciente. Então, quando o paciente chegar com dor no seu consultório, você precisa abordar o que aconteceu antes. Ou às vezes é uma dor crônica, que já dura mais de 2, 3 meses. Você tem que entender o que está mantendo ele nessa cronicidade, que tem algumas possibilidades, como por exemplo, trilhas do conflito, como por exemplo as recidivas, o conflito local, a ativação dos tubos coletores renais, são as 4 possibilidades que mantêm o paciente com sintoma crônico. Além disso, mesoderma novo, você já compreendeu, então, abordar o que aconteceu. E aí você tem que entender, puxa aquelas 8 horas antes, ou o que você solucionou, ou não solucionou, mas você dormiu, relaxou, fez alguma coisa que te levou para a vagotonia, fui no final de semana, estava cheio de problema no trabalho, vivia pensando naquilo, então a fase ativa do estresse, está sempre pensando naquele estresse, fui para o sítio, relaxei, rapaz, chegou lá, acordei no dia seguinte, coluna travada. O problema é lá? Não. É o colchão que ele dormiu, o colchão ruim que ele não estava acostumado a dormir? Sempre vai colocar culpa em outras coisas. Mas você tem que abordar com o seu cliente isso. Não é o colchão. O problema é o estresse durante a semana que você vivenciou. Aquele estresse que você estava pensando constantemente. Mas qual estresse? O estresse de impotência, de inaptidão, o estresse de autodesvalorização, de inferioridade. Isso que você tem que abordar para tratar os pacientes que ativaram tecidos derivados da camada embrionária chamada mesoderma novo, controlada pela substância branca. Bom, vamos agora ao quarto pilar. O quarto pilar, ele está relacionado ao ectoderma. Eu coloquei esse roxo aqui para ficar fácil de entender, acabei invertendo aqui as cores, mas basicamente seria o córtex cerebral. Então são tecidos mais evoluídos, são tecidos que têm relação com o território, são tecidos que têm relação com contato, interação entre pessoas. Então aqui nesse exemplo, o ectoderma, ele tem alguns tecidos. Quando a gente vai abordar, por exemplo, essa região anterior do crânio, do cérebro ali, nós vamos ter o córtex pré-frontal, que vai ter relação com os mecanismos que vão antever o que vai acontecer, que tem muita associação com a ansiedade. Inclusive, eu tenho um curso só sobre essa região, onde eu explico as 8 áreas que estão relacionadas à ansiedade. E se você quer saber mais sobre o curso Interpretação Biológica da Ansiedade, clique no link aqui abaixo e faça o curso. Basicamente, se você adquirir o curso pequeno, esse curso menor, onde eu falo só sobre essa região do córtex pré-frontal, ensino técnica de ressignificação, ensino tudo que você precisa saber para tratar os pacientes que têm ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar, enfim. Você quer saber sobre isso? Entra aqui no meu curso, onde eu vou te explicar sobre essas áreas que estão relacionadas ao córtex pré-frontal. E depois, se você quiser fazer o curso completo,
eu vou te dar o desconto que você pagou no curso aqui agora. Um exemplo, se o curso completo custa R$ 3.000 e você pagou no R$ 300 aqui no curso sobre a ansiedade, eu vou te dar esses R$ 300 de desconto lá no curso completo quando você adquirir. Então não perca essa oportunidade de adquirir esses cursos menores, onde você, eu sou psicólogo, eu quero trabalhar só com ansiedade, tem muitos pacientes assim, faça esse curso, tenho certeza que você vai gostar. Bom, além disso, nós temos depois dessa região do córtex pré-frontal, nós vamos ter agora o córtex motor, que tem a ver com o movimento. Então, muitas vezes relacionados aí às paralisias, aqueles pacientes que começam a perder movimento, movimentos progressivos, também vai ter relação aqui. Depois nós vamos ter o córtex sensitivo, que tem relação com a sensibilidade, de um modo geral, a nossa epiderme. E a epiderme, quando a gente fala em ectoderme, a primeira coisa que vem na mente é a epiderme, que seria o ovo ali, a casca do ovo, que vai derivar essa camada que é a epiderme. E qual é o conflito da epiderme? É um conflito de contato. E o contato, ele está relacionado a um desejo de me separar de algo ou alguém, ou estou separado de algo ou alguém. Então, pacientes que desenvolvem lesões na pele, psoríase, pacientes que desenvolvem vitiligo, alergias como dermatite, tudo isso e tem um contexto de contato, um contato desejado ou indesejado. Então, existem 4 camadas da nossa pele. Nós temos uma camada mais superficial e uma camada mais profunda da epiderme. Depois nós vamos ter uma camada mais superficial e mais profunda da derme. Só que a derme é derivada aqui, ó, no cerebelo. A epiderme é derivada do ectoderma. Então nós temos 2 camadas que são controladas pelo cérebro novo, pelo córtex cerebral, no caso, o córtex sensitivo. E quando a gente fala em córtex sensitivo, eu tenho que entender esse aspecto, porque o córtex sensitivo, ele está relacionado a esse contato. É onde você sente o contato, você sente na pele. É o exemplo que eu sempre gosto de dar para os pacientes. Se você venceu uma raiva da sua irmã, que não deixa você ter contato com a sua mãe na pandemia, não é a raiva que vai te manifestar o sintoma. O que não é a emoção raiva. Você pode ficar com raiva da sua irmã e desenvolver uma lesão na pele, porque você queria ter o contato com a sua mãe, ter o contato desejado. Agora, se eu fico com raiva da minha irmã, que não deixa eu ter o contato com a minha mãe durante a pandemia, no entanto, essa raiva agora eu não consigo digerir, aí eu vou ter sintoma gastrointestinal, que também é derivada por uma outra região aqui, que é o córtex temporal. Então, no córtex temporal direito, existe o controle, por exemplo, da curvatura menor do estômago, que vai gerar gastrite. Então, esses 2 exemplos aqui fica fácil de compreender. É o contato e, ao mesmo tempo, é a mesma situação da raiva, que não é emoção o problema. O problema é a biologia, é o conflito biológico, é o programa que você ativou. Gosto de trazer isso para meus pacientes, que como se os programas biológicos fossem aplicativos. Se eu quero assistir uma música, eu não vou no WhatsApp, eu vou no YouTube. Se eu quero mandar uma mensagem, eu não vou no YouTube, eu vou no WhatsApp. Depende o que eu necessito naquele momento. Se eu quero gravar um vídeo, eu vou abrir a câmera do celular. Eu não vou abrir o YouTube. Cada aplicativo serve para alguma coisa. Cada órgão do nosso corpo serve para alguma coisa. Só que, no momento que eu uso demais aquele órgão, depois eu posso ter sintomas. E nesse momento que eu tenho sintoma, eu tenho a falsa ilusão que eu estou doente. E recebo diagnósticos. Eu preciso aprender a interpretar todos esses sintomas para ser um profissional completo, para ser assertivo, para ser eficaz no meu tratamento, para parar de ficar fazendo aqueles tratamentos sem fim. E eu já fiz isso como fisioterapeuta. Eu tratava os meus pacientes ali e ficava aquele negócio toda semana. Às vezes mais de uma sessão durante a semana. E o paciente aliviava e voltava a ter o sintoma. E quando a minha vida mudou? Quando eu comecei a ter a interpretação biológica, pegando esses 4 pilares e usando como base. E aí sim eu gerei resultados de uma forma duradoura para o meu cliente. Eu nunca imaginei pegar um paciente com sintoma crônico severo e às vezes com uma sessão só, 2, gerar um resultado e o paciente nunca mais ter aquele sintoma. Eu já tive paciente que tinha enxaqueca desde os 8 anos de idade. Foi um dos meus primeiros pacientes que eu abordei esse método. 8 anos de idade ele já tinha enxaqueca. Quando ele procurou com 53 anos, ele tomava mais de 5 medicamentos. Muita dor. A gente fez um atendimento. Tem mais de 9 anos que ele não tem dor, que ele não toma mais remédios, porque a gente ressignificou aquele trauma inicial, que era sem dar muito detalhe, mas era um momento que ele viu o pai agredindo a mãe, e ele lembra
de abrir a porta e ficar olhando pelo buraquinho da porta, o pai batendo na mãe, e ele não podia fazer nada. E ali ele venceu um estresse que ativou uma dor de cabeça. Só que no caso dele, a dor de cabeça não era do mesoderma novo, não era a incapacidade dele. Ele venceu um estresse do quarto pilar, que seria o cérebro novo, quarto pilar, porém, ectoderma. O conflito dele que gerava dor de cabeça era uma dor de cabeça diferente, que ativava contextos de contato e separação. Ele queria distância do pai. E aí, enfim, tem várias outras abordagens que eu tive que fazer com ele para ele parar de sentir esse sintoma. Então, esse é um exemplo, dei um exemplo clínico, sem dar muitos detalhes, mas para você entender como funciona essa abordagem. Então, nós temos aqui a região anterior, córtex pré-frontal, mecanismos de ansiedade. Depois nós vamos ter o córtex motor, que vai estar relacionado a movimentos, paralisias. Depois nós vamos ter o córtex sensitivo, lesões de pele, por exemplo, né, tem várias outras coisas. Depois nós vamos ter o córtex pós-sensitivo, que vai ter relação com o periósteo, que na verdade é exatamente essa região que esse meu paciente ativou em relação à dor de cabeça. Então, é contato, porém ele ativou essa região do córtex pós-sensitivo, que gerava uma dor no osso. E depois nós vamos ter aqui atrás o córtex visual, que também tem relação com o cérebro novo, com o ectoderma, que são situações de insegurança. A gente chama de medo na nuca, são alguns exemplos. Uma situação que me ameaça por trás, onde eu me sinto insegura. São as pessoas que podem desenvolver, por exemplo, manias de perseguição, achar que tem alguém falando dela, alguém perseguindo ela, e às vezes aquilo não é real. E o paciente ativa esse mecanismo. Aí tem algumas informações importantes, pode desenvolver várias doenças que envolvem os olhos, principalmente aqui nesse caso, a retina e o corpo vítreo, tá? E mais algumas particularidades. E nesse meio aqui nós vamos ter o córtex territorial, que vai ter a ver com depressão e manias. E aqui vai entrar várias alterações de comportamento, como autismo, alterações que envolvem pessoas que têm compulsão por sexo, pessoas que têm bulimia, pessoas que têm anorexia, várias doenças, alterações comportamentais, elas vão ativar esse tecido. Então, tudo isso que eu estou falando para você está dentro do meu curso de uma forma completa. Só que se o paciente ativou o ectoderma, você tem que saber que é contato, separação, território. Isso vai te ajudar muito com seus clientes, com seus pacientes, no seu consultório. E nessa região do córtex temporal direito é onde vai estar principalmente as regiões que envolvem a depressão. Por isso eu criei um curso específico onde eu explico tudo sobre a depressão. Se você quer participar desse curso, basta clicar aqui no link no card, tem o link para você fazer sua inscrição no curso. Tenho certeza que você vai gostar demais desse curso. E se você quer abordar sobre as dores, como por exemplo, dor na região cervical, dor de cabeça, eu tenho um curso sobre isso também. E você vai ter a base para entender outros tipos de dores. Embora esse curso seja voltado para dor de cabeça e no crânio, a gente vai falar um pouquinho sobre o braço. Eu vou ensinar algumas coisas que você vai aprender a tratar o seu cliente, o seu paciente, com técnicas sutis, técnicas simples da região relacionada a técnicas manuais. Então tem muita técnica legal. Só que esses cursos, se você adquirir eles, você vai ter o desconto no valor do curso quando adquirir o curso completo. E além disso, você tem 30 dias para assistir qualquer um desses cursos de forma gratuita. Você entra e se depois de 30 dias você falar assim, esse curso é ruim, não serve para mim, não gostei, não é o que eu esperava, não importa. Basta solicitar o reembolso automático. Vou devolver todo o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que se você entrar na turma da interpretação biológica da região crânio-cervical, ou da depressão, ou da ansiedade, se você adquirir algum desses cursos, tenho certeza que vai transformar a sua vida dentro dessa área. E você vai querer fazer o curso completo, porque você vai se tornar um terapeuta completo, um terapeuta mais efetivo, que gera resultados de forma rápida, duradoura e de forma eficaz. Se você quer isso, eu te convido mais uma vez a vir comigo e entrar na turma de interpretação biológica, seja o que você quiser. Se é o curso completo, se é algum desses 3 cursos menores que eu tenho, não importa, eu quero você como meu aluno. E se você não tem condição de entrar em nenhum curso, agora não tem problema. Continue assistindo as aulas gratuitas aqui, toda segunda-feira, às 8 horas e 7 minutos.